que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais que vós mesmos dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Logo mais à frente, em Mateus 11, tem uma outra palavra de João, que diz o seguinte, 11, a partir do 7, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João. Aí já é o próprio Jesus falando sobre João, né? O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, para que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Amém. Deus, nos colocamos nas suas mãos, verdadeiramente nas suas mãos. Usa-nos, ó Deus, conforme teu querer, capacita-nos, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Traz a nós a tua palavra e usa-me, ó Deus, conforme o teu querer. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, o mundo precisa muito mais. Só abrir aqui o auxiliar aqui. A maior necessidade do mundo hoje sempre foi a de Deus. A maior necessidade do mundo. E principalmente, nós precisamos também de Deus nos use conforme o querer. Nós precisamos de homens que sejam usados verdadeiramente por Deus. Né? Quando João Batista vai ali, começa o ministério dele ali no deserto, havia 400 anos. Tinham 400 anos que não se tinha um profeta. Tinha um silêncio da parte de Deus de 400 anos. E esse tempo todo Israel estava sem ouvir a voz profética. E interessante que, por que esse texto que a gente leu, a de Lucas, começa falando de quem eram os reis, os sumos sacerdotes da época, né? Exatamente para dizer que João Batista não veio de nenhum desses lugares. João Batista veio de um lugar improvável, né? Veio do povo, né? E ela veio para João lá no deserto. E o que eu quero dizer com isso? É que Deus usa gente estranha em lugares estranhos. Né? Com a palavra do irmão ali no começo do louvor. Eu não sei o que, né? A dificuldade que é para ele estar aqui, porque não tem uma preparação, não tem, né? E era isso também nesses vários personagens que eu citei, que era, obrigado, meu irmão, essa também era a visão que você tinha de João Batista, um homem lá no deserto, falando de Deus lá no deserto. E por que isso? Porque João Batista tinha uma missão. Ele tomou para si uma missão, né? E por que Deus usou João Batista? Por que Deus usou ele? Né? O próprio
Jesus fala, né? Quando está no texto que a gente leu de Mateus 11, que ele não era um caniço, não era uma vara, né? não era algo simbólico que estava lá no deserto. Ele era alguém que estava ali enviado, estava ali mandado. Amém. Glória a Deus. E ele não estava ali vendido, como se diz. É porque hoje, nos dias de hoje, nós temos visto líderes religiosos vendendo seu ministério, negociando, né, valores absolutos, mercadejando o Evangelho. E João não transigia com a verdade. Ele denunciava o pecado na vida do rei, dos religiosos, dos soldados e do povo. O que seria de um pregador hoje que chegasse para a sua igreja, num momento ali, e chamasse aqueles que estavam ali à sua volta de raça de víboras? Então era alguém que não transigia com a verdade, ele fazia valer a verdade. Ele não era um profeta de conveniência. Os inimigos dele diziam que ele tinha demônio, mas Jesus veio e disse que ele era profeta. Glória a Deus. Muito mais do que um profeta, né? Então, o que cabe a nós é saber o que Cristo tem a pensar e a dizer sobre nós, e não o mundo. Cabe a nós termos a convicção de que Jesus tem uma visão correta de nós, e não o mundo. E João era uma lâmpada ali no deserto, né? E o interessante é que ele mesmo fazia questão de frisar que ele não era a luz. Ele era alguém que indicava o caminho da luz, né? Ele falava assim: eis o Cordeiro de Deus, quando encontrou com Jesus, tirando a glória de si mesmo. Ele não buscou glória para si. E outra frase que a gente fala, tem até canções, né? E é de João Batista: convém que ele cresça e eu diminua, né? Porque ele não era um eco, né? Mas uma voz. A gente tem visto muitos ecos hoje em dia, né? Pregando o Evangelho, né? Eco é quando falas e fica algo, o eco vai repetindo aquilo que já foi falado, né? Sem essência. João Batista não. João Batista, ele tinha essência na palavra. Glória a Deus. Essência na palavra. Glória a Deus. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, pelo menos está no site dele, não sei se a frase é dele, mas ela está lá destacada. Se Deus não falou com você, não fale a nós. Porque tem muita gente hoje em dia que Deus não fala com ele, e ele chega e fala: Deus falou comigo. E isso. E tem sido isso uma constante. E em compensação, João Batista falava o seguinte: que eu não sou digno nem mesmo de desatar-lhes as correias das sandálias. Disse ainda: convém que ele cresça, e novamente que eu diminua. Existem algumas expressões do dia a dia que falam que quanto que uma pessoa fala do Evangelho para o engrandecimento de si mesmo. Qual lata que faz barulho? A lata que está vazia. Você pegar uma lata cheia, bate nela, ela vai só fazer aquele barulho louco. Pega uma lata vazia e bata nela para você ver o estrondo que não faz. Uma outra expressão da roça, né, que foi do interior, é a espiga xoxa que fica empinada, né? Se você
está no milharal lá, a espiga, mesmo na época do milho verde, a espiga que está em pezinho lá, nem põe a mão, ela está vazia, está xoxa. Porque a espiga que tem grão, ela se dobra, porque o fardo é pesado. Glória a Deus. Então, quando você vê algo que tem muito engrandecimento pessoal, a gente tem que ter um pouco de atenção. Né? Outra coisa, outra característica, né? Por que Deus usou João Batista? Porque ele era um homem corajoso. Né? Estamos faltando homens com coragem nos dias de hoje. João Batista ele não aplaudiu Herodes quando Herodes casou-se com a mulher do seu irmão. Né? O que João Batista fez? Foi lá e denunciou Herodes. Né? Ele preferiu ser preso e ser degolado do que transigir com a verdade. Ah, não, ele é o rei, eu não posso falar nada dele. Não, nada disso. João Batista foi lá e olha, você está errado. Você está errado. Infelizmente, hoje existem pastores que vendem o ministério, a alma, o dinheiro. Em vez de denunciar o mal, praticamente o fazem. Outro motivo que Deus usou João Batista, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aos 5 meses de vida, no ventre de sua mãe, quando Maria se aproxima, né, da mãe dele, ele se estremece dentro do ventre de sua mãe. Aleluia. Só com a presença de Jesus. Ou seja, pela presença do Espírito Santo, pela presença de Jesus, dentro do ventre de sua mãe. Ele já demonstrou que estava preparado para pregar o Evangelho. Né? Bom, e como que Deus usou este homem? No texto que a gente leu, lá no versículo 5, fala que Deus usou este homem para alterar os vales. Vale é uma depressão, né? Um rio, um lago, as chuvas passam. Se você pegar uma planície, tiver um lugar onde a água da chuva vai passar com frequência, né? Depois de alguns anos, aquilo ali vira um vale, um buraco, né? De certa forma, com o passar de muito tempo, os vales se tornam abismos, né? E é um abismo na vida do povo, né? E quais são os abismos que existem na vida do povo? A impureza, o desânimo, o comodismo, o mundanismo, e o vale separa 2 mundos. É uma falha da comunhão, que gera mágoas, contendas, maledicência. Trazendo para o mundo espiritual, o vale é isso. E João Batista veio para romper os vales, para encher os vales, né? E Deus usou ele também para nivelar os montes. Montes falam de soberba, né? Quando a pessoa está lá no alto, ela é soberba, né? O orgulho são montanhas que impedem a passagem do Senhor. Onde a soberba, Deus não se manifesta. Quando a gente fala de Nabucodonosor na Bíblia, a primeira impressão que a gente, né, todos sabem que Nabucodonosor é um rei. Ele fala assim, Nabucodonosor, até o próprio nome já dá uma certa imponência, né? É o rei que escravizava muitos, mas era um rei soberbo, né? Sabe qual que é o final da vida de Nabucodonosor? Está lá em Daniel 4, versículo 29 a 37. Ele foi comer capim, igual aos bois. Ele foi expulso do seu povo e foi comer capim, literalmente. Olha onde a soberba foi levou ele. Rei Herodes, né? O rei Herodes praticamente foi comido por vermes vivos.
que é que adiantou a ele a soberba? Não adiantou nada, né? Outra coisa, muitos falam de incredulidade. Incredulidade nos afasta das bênçãos de Deus. Deus também usou João Batista para endireitar os caminhos tortos. Lucas 3,5. Caminho torto fala de duplicidade, de hipocrisia, desonestidade. Muitas pessoas são impedimentos para a manifestação de Cristo. Pessoas dentro da igreja são impedimentos para que Cristo se manifeste para outros. Deus usou também João Batista para aplanar os caminhos escabrosos. O que é um caminho escabroso? É o caminho que está fora do lugar. E há algo fora do lugar em nossa vida? Tem algo fora do lugar em nossas vidas? Na nossa vida devocional, no nosso namoro, no nosso casamento, no nosso dinheiro, no nosso trabalho. Tem algo escabroso nesses nossos caminhos? Vale a reflexão. Continuando ainda falando sobre João Batista é um homem com uma mensagem. Repetindo que depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando sobre o arrependimento. A nação havia se desviado de Deus, a religião estava corrompida, e os palácios estavam corrompidos. Os que trabalhavam na secretaria da fazenda, que cobravam impostos, estavam corrompidos. Os soldados estavam corrompidos. Toda a estrutura social daquela época estava corrompida. E o interessante é que a mensagem de arrependimento não é popular. Não é popular. Não é palatável, não é agradável. Mas João não quer agradar a homens, mas ele quer agradar a Deus. Quando a gente fala que a mensagem do arrependimento ela não é palatável, é porque ela quer dizer que para a gente se arrepender, a gente tem que reconhecer que está errado. Senão é só desculpa. Arrependimento significa reconhecer o erro. E a gente reconhecer o erro da gente não é fácil. A gente tende a apontar o erro do outro, até para justificar o nosso erro. Ah, mas fulano faz assim, fulano faz assim, passado, mas isso que eu estou fazendo não é nada. Isso não é arrependimento. Interessante que a nossa nação, que está vivendo os tempos de hoje, muito parecidamente com aquela nação de Israel daquele tempo. As nossas instituições também estão doentes. A corrupção está no DNA do nosso país, da nossa nação, infelizmente. E é o que tinha naquela época. Numa época de crise moral da nação. Naquela época, os líderes religiosos da nação estavam corrompidos. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, mas não conheciam a Deus. A política extorquia o povo para engordar os seus... A polícia extorquia o povo para engordar o seu salário e fazia denúncias falsas. Já visto o que aconteceu com Jesus. Policiais fizeram falsas denúncias contra Jesus para ganhar dinheiro. E assim era comum. Herodes, que era a autoridade dele, era um homem devasso e abusivo. O nosso país atual atravessa uma aguda crise moral, lares sendo destruídos, tráfico de drogas, nosso parlamento se enchendo de lama e corrupção, a corrupção ganhando o cérebro e o coração da nossa nação. É muito triste. E João Batista também estava nessa época, numa época de crise social da sua nação. O povo trabalhava,
mas Roma reinava a pobreza, a fome e o desespero, né? Trazendo para os dias de hoje. Tem uma palavra daquela época, se a gente não contextualizar para o nosso tempo atual, ela é vazia, né? E o Brasil é o segundo país do mundo com a pior distribuição de renda. Também vivemos numa crise de pobreza, de fome, de violência e principalmente de impunidade. Numa época de crise política a nação estava nas mãos de homens maus. Pôncio Pilatos e Herodes, eles eram um espelho do que era a nação. E principalmente, estava numa época de crise espiritual. O povo era religioso, mas não convertido. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. O povo estava descansando numa falsa segurança, que a gente vê lá no versículo 8. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. Não havia uma preparação. E hoje a igreja evangélica cresce, tem crescido muito. Mas por que será que a nossa nação não muda? As pessoas estão entrando para um outro tipo de evangelho, para o evangelho da conveniência. E aí a gente volta para o cenário de João Batista, o cenário em que ele prega e quem ele é, demonstra que Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. Está lá em Mateus 3:5. Glória a Deus. Outra coisa, a gente precisa estar num lugar específico para falar de Deus? Não. Se a gente for olhar João Batista, o local parecia impróprio. Como o local de Davi, como o local de Moisés, que também estava no deserto. Davi estava lá no meio do campo. José estava no deserto. Local impróprio para começar a falar do Evangelho. Ele não pregava no templo, nas sinagogas, nas praças, mas no deserto árido. Outra coisa, a apresentação pessoal parecia imprópria, até mesmo para aquela época. Ele não se vestia de terno, não tinha terno naquela época, mas ele não se vestia com belas túnicas de linho puro, mas se vestia com peles de camelo. Ele não comia nos restaurantes ou nos lugares normais daquela época. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E não tem nenhum relato, pelo menos eu não consegui identificar, de algum milagre feito por João Batista. Se os irmãos souberem de algum, seria interessante para brilhantar nossa palavra. Mas eu não consegui identificar nenhum milagre feito por João Batista, por intermédio dele. Ele não se assentou nos pés dos mestres, ele não se apresentava como doutor, professor, excelentíssimo, rei, sacerdote, mas ele abalou uma nação. Ele fez tremer o palácio de Herodes. Glória a Deus. E é literal isso que eu estou falando. Fez tremer o palácio de Herodes. Fez o palácio do rei tremer pela palavra firme e eficaz que ele trazia. E as pessoas que ele chamava ao arrependimento revelam a sua ousadia espiritual. Por isso que eu pedi atenção no texto, Lá em Mateus, no texto de Mateus, os fariseus e os saduceus, ele denunciou
os conservadores fariseus e os liberais saduceus. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. Ele chamou a atenção também da multidão. Que havemos de fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ele falou aos publicanos: não cobreis mais do que o estipulado, honestidade nas transações, deixem de lado as superfaturações. Falou com os soldados: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Ele fala com Herodes. João denunciou o pecado do rei, chamou-o de adúltero, e na cara dura assim, né? Tete a tete. Imagina um homem que vive lá no deserto, com roupas de camelo, comendo gafanhoto e mel, pregando um Cristo, chegar na frente do rei e falar assim: você é um adúltero, você está em pecado. É um homem que não arreda pela verdade, é um homem que não admite se vender pela autoridade, pelo poder, pelo dinheiro. O arrependimento é a grande manchete de Deus. Na preparação, João Batista diz, na preparação da vinda de Jesus, né? João Batista diz: arrependei-vos. Na inauguração, ou seja, com a morte, com a vida, né, de Jesus, o próprio Jesus vem e conclama: arrependei-vos. Lá no Pentecostes, né, é o livro que os irmãos estão estudando aqui, o que Pedro fala lá? Arrependei-vos. E arrependimento envolve algumas coisas. Arrependimento envolve generosidade no dar, honestidade nos negócios, justiça nos relacionamentos, integridade na palavra e ausência de ganância. Então, essas coisas fazem parte do arrependimento. Porque o arrependimento não é remorso. Não é você ficar com remorso de algo errado que você fez. Porque o remorso, ele dá e passa. O arrependimento envolve mudança de caminho, mudança de postura, mudança de atitude. Outra coisa sobre João Batista: ele era um homem de convicção. E aí ele afirma: mas já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Como eu falei, a mensagem de Deus é se arrepender e viver, ou não arrepender e morrer. A mensagem de Cristo é clara. A gente tem visto que muitos têm falado que a mensagem do Evangelho traz salvação, e para por aí. Mas, como João Batista falava, a mensagem do Evangelho traz sim salvação, mas também traz condenação. E aí ele fala que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. E quem não estiver trajado de vestes nupciais será lançado fora. A figueira sem fruto secou desde a raiz. A figueira que não produz fruto, ela secou desde a raiz. E a que é estéril, o que aconteceu? Ela foi cortada, definitivamente cortada. E a mensagem de Deus é um apelo urgente a todos nós. O apelo de Deus alcança os religiosos, a multidão, os soldados, os publicanos. Deus desnuda a todos, as máscaras caem. Deus diz: o machado já está posto na raiz, não dá mais para esperar. O tempo é agora. O reino de Deus já chegou. Glória a Deus.
Finalmente, que a mensagem de Deus mostra que o juízo é inevitável a todos nós. E para quem deixa de arrepender-se, o futuro não é promissor. E concluindo, meus irmãos, o arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção. O arrependimento, ele abre o caminho para a grande bênção. E quando eu falo a grande bênção, é a bênção da salvação. Uma bênção sem limites. Toda a carne verá a salvação de Deus. Interessante dessa palavra, que toda a carne verá a salvação de Deus. Mas nem toda a carne terá a salvação de Deus. Glória a Deus. Todos verão, mas nem todos terão. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação de Deus. Salvação é uma bênção inequívoca. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus irromperá além das quatro paredes. Multidões virão a Cristo. O avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja através do arrependimento. Quando a igreja acerta a sua vida com Cristo, algo tremendo, extraordinário pode acontecer no mundo. Se queremos ver a cidade impactada, precisamos acertar a nossa vida com Deus. Precisamos aplicar os princípios de Deus em nossa própria vida. E dessa forma nós conseguimos atingir aqueles que precisam não só ver a salvação, mas aqueles que precisam ter a salvação. Que o Senhor nos capacite para que nós sejamos homens fortes, de palavra firme e de palavra eficaz, como de João Batista. Que Deus possa nos trazer aos nossos dias homens corajosos, homens confiantes e homens cheios do Espírito Santo de Deus, como João Batista é. E que nós possamos produzir frutos, que o machado não venha nos romper, nos derrubar, como aquelas águas que não produzem frutos. E que assim Deus possa ter misericórdia das nossas almas.